Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir nos canais 9 da NET ou 186 da Vivo também, e também pelo site www.tvaberta.tv.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para Direito e Globalização, vou repetir, direitoglobalização@tvaberta.tv.br. O tema de hoje é diversidade sexual. Para falar sobre isso e outros temas da agenda, ao meu lado, Dimitri Salles. Dimitri Salles é membro da Comissão de Diversidade Sexual e Combate à Homofobia da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo. Lembrando a vocês, hoje nós não estamos ao vivo, nós estamos lá na passeata, eu e Dimitri, então nós não estamos aqui, então não adianta enviar perguntas que não poderemos responder. Mas a gente resolveu antecipar para manter o programa, a pauta e discutir vários temas. Bem-vindo, Dimitri, outra vez aqui ao programa. Muito obrigado, doutor Martim, meu amigo querido. É um prazer, uma alegria poder estar novamente discutindo, pensando as nossas pautas da diversidade sexual e aproveitando esse momento, as pautas de cidadania que nós estamos embalados pelas manifestações dos últimos dias. Hoje, na verdade, nesse horário a gente não está aqui, a gente está lá. A gente está lá. Não estamos aqui, estamos lá. O que está acontecendo pelo mundo, Dimitri? Eu pergunto isso porque quantos dias atrás foi a parada? A parada foi no dia 2 de junho. 2 de junho, então. A gente tem uma pauta, milhares de pessoas, milhões de pessoas vão à rua se expor, discutir, colocar sua pauta, e as coisas vão acontecendo, de repente vem o 20 centavos, não é o 20 centavos, e estamos reivindicando tudo. O que está vendo? Eu acho que, na sua opinião? Na minha opinião, eu tenho refletido muito sobre isso. Acho que é uma inquietação latente, algo que vai incomodando e que não há canais das pessoas se expressarem. E esses canais não se encontram, não dialogam essas inquietações. E há determinados momentos na história em que, não sei dizer qual a força que move tudo isso, mas que as pessoas conseguem enxergar desejos comuns. E esses desejos vão movendo passeatas, manifestações. Imaginemos, não foi o fato de um cidadão egípcio ter se queimado em praça pública que eclodiu toda a primavera árabe que resultou na queda de vários ditadores. Durante muitos anos as pessoas estavam incomodadas, inquietas, mas não conseguiam falar, não conseguiam ser ouvidas. E em um dado momento da história isso faz eclodir que aqueles desejos comuns possam se juntar em nome de bandeiras e de pautas muito maiores. Eu acho que o que a gente está vivendo no Brasil há muitos anos que a cidadania não participa, não se manifesta. A década de 90 praticamente toda ela foi tomada por uma inércia. Os anos 2000 por um processo de cooptação dos movimentos sociais pelo governo petista no âmbito federal. Virou chapa branca, né? Virou chapa branca. E essas inquietações independem das articulações políticas. Elas são inquietações do povo. E num dado momento elas começam as pessoas querem falar. E aí eu acho, Martim, que uma ferramenta imprescindível são as redes sociais. Não tenho dúvida disso. O Facebook, o Twitter me tornam um cidadão ativo. Claro. O meu pensamento, por mais idiota que possa ser, por mais ingênuo que possa ser, eu posso expressá-lo. Eu me torno um sujeito ativo da cidadania. Eu acho que tem várias observações que eu gostaria de fazer aí. Agora, só pegando um rabicho aí, depois a gente continua na discussão. Você fala pensamento idiota ou ingênuo. Eu francamente, estou te falando, eu estou vendo essa pauta de reivindicações. Claro, algumas são viáveis, outras são inviáveis, vai do pensamento. Mas eu acho que mais ingênuo, ou talvez não ingênuo, mas mais idiota, é o governo se mostrar surpreso com o que está acontecendo. Quando eu falo de ingênuo idiota, aos olhos comuns, pode ser que aquele comentário que um rapaz faça, uma moça faça, sobre algo da sua vida mais íntima, possa não ter significado para uma perspectiva mais global. Mas ele se torna um sujeito ativo, ele se torna um protagonista, ele está falando e tem alguém ouvindo. Isso faz com que seja potencializada a dimensão da cidadania desse sujeito. Agora, o que acontece com os governos? Primeiro, o ministro Gilberto Carvalho falou... Eu me referi a ele. Não estou entendendo o que está acontecendo. Tem aí... Sai do Palácio do Planalto. Sai do Palácio, mas tem uma questão muito forte, que rege as esquerdas no mundo inteiro, um sentimento autoritário de achar que a história está nas suas mãos. E de que quando as esquerdas chegam no poder, encontra-se enfim o Eldorado, a terra prometida. É a urna délfica que revela para nós, pobres mortais, ignorantes, as verdades históricas. E aí as pessoas não conseguem perceber que... não é o fato da esquerda ter chegado ao poder que os desejos se concretizam. Eles continuam, aliás, ainda bem que continuam, porque o ser humano é dinâmico e os desejos também são dinâmicos. E a esquerda, sentindo-se dona das verdades, dona da história, não consegue perceber que a sociedade continua. E tem aquela visão arraigada do partido.
que o partido é tudo dentro do partido, nada fora do partido. Isso é uma visão stalinista que vem desde a década de 30, que as pessoas... E incorporou. E que alimenta também os movimentos de direita. E que alimenta também. E aí são tão autoritários quanto. Exatamente. Aliás, só para fazer uma observação ó, em relação ao prefeito Haddad, ele escreveu, enquanto ministro da Educação, que existia uma grande diferença entre Hitler e Stalin, que Stalin lia o livro das pessoas antes de assassiná-las. É uma coisa, um pensamento extraordinário, faz toda a diferença, né? O Hitler não lia, o Stalin lia. Porque o Stalin até era um leitor voraz, isso é verdade, mas é uma coisa assim, tremenda, no final das né? contas, eram movimentos totalitários, como denuncia Hannah Arendt. Totalitarismo de direita e de esquerda é absolutamente repugnante sob qualquer aspecto. Claro, não tem dúvida. Agora, acho que tem um elemento aí que deixa os governos e os partidos, os movimentos tradicionais perdidos, que é o Facebook faz com que cada um seja líder do movimento. Então você não tem, por exemplo, a quem cooptar, a quem você negociar apoios de projetos, convênios, financiamento. Você não tem qual partido que vai estabelecer o centralismo democrático, entre aspas, e dizer qual é a linha de atuação, qual é a forma de manifestação. Ou escalar os oradores da... Os oradores, não tem. Não Isso acabou. deixa, por exemplo, eu vejo a manifestação do governador Geraldo Alckmin numa perspectiva extremamente preconceituosa e muitas vezes cínica, porque justificou a violência da polícia, dizendo um bando de vândalos. Não, governador, não é um bando de vândalos, são manifestantes que estão atuando a partir de uma outra forma de organização política, absolutamente dinâmica, absolutamente nova, e que sai do controle do Estado, do partido, dos sindicatos, e que tem total legitimidade, e que movimentou ontem na cidade de São Paulo mais de 200 mil pessoas. As principais cidades de São Paulo tomadas num grito de cidadania, num grito de felicidade. Que vai se repetir hoje, que nós estamos lá. Vai se repetir, com certeza. Você veja... A Avenida Paulista, que na semana passada foi tomada por um absurdo, o suprassumo do autoritarismo, da violência gratuita. Eu estive lá. Por diversas vezes nós fomos acuados. Essa história você vai contar daqui a pouco. Vamos continuar. Vamos se concentrar aqui. Eu acho o seguinte, vamos começar a fazer. Primeira coisa é o seguinte, fazer uma análise do governo federal. O governo federal, na minha opinião, por ser caudatário dessa tradição autoritária, acaba não acreditando e não compreendendo o movimento. É aquilo que você falou. Então, ele tem ao lado dele, por exemplo, a UNE. A UNE foi... Eu participei da reconstrução da UNE, da União Nacional dos Estudantes, e ela hoje é uma entidade cooptada pelo aparelho do PCdoB. Exatamente. É aparelhada, as eleições são indiretas, não existe democracia, não existe prestação de conta, vive de verba pública, essa é a verdade. Tanto é que o Tribunal de Contas glosou 11 milhões em verbas dotadas à UNE. É um horror isso é um horror, fere toda a tradição. O que a UNE representa hoje, concretamente? Eu não sei. O que ela faz? Também desconheço. Eu desconheço. No meu tempo de universitário, a gente criticava muito a UNE. É, de fato, um braço político de um determinado partido, o PCdoB, vive em constante disputa, um aparelho, é um espaço de fábrica de candidatos, é uma situação delicada. Me lembro da UNE levantando bandeiras que dialogavam muito pouco com os estudantes. Não, mas eu me lembro da bandeiras UNE... que interessavam muito mais ao governo federal do que efetivamente uma luta pela educação, pela qualidade de ensino. Quer dizer, E não é só a UNE, outros movimentos também vão se perdendo. E outros movimentos, o movimento sindical, o movimento de bairro, enfim, esses movimentos viraram correia do partido, correia de transmissão do pensamento do oficialismo, correndo do pensamento único. Nós temos um governador do Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, que chama manifestante de vândalo. E manda a polícia, o comandante-chefe da polícia, manda bater. Aí a polícia faz o quê? Cumpre ordem. É uma coisa hierarquizada. E depois de todo o estrago feito, não é capaz de fazer uma autocrítica. Ele reafirma a decisão, ele legitima a violência e, ao final das contas, ele reautoriza que as práticas mais nefastas possam ser repetidas. E em terceiro lugar, para a gente não cometer uma injustiça nesse ranking de horrores que a gente está falando aqui, nós temos um prefeito que subiu. Cadê ele? Diz que você viu a reunião de hoje, de manhã? Não chega como eu vi que o próprio conselho criado por ele indicou a redução da tarifa. E ele disse que não. Ele negou a redução, agora disse que vai estudar. Mas ele não assume a responsabilidade dele enquanto administrador, porque semana passada ele em Paris disse que não ia diminuir a tarifa, também era baderneiros. Falou a mesma coisa. Até tomou um puxão de orelha do padrinho dele,
o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou, vamos sentar à mesa e conversar. Então é isso, nós vivemos o seguinte, é um total distanciamento, o que eu quero dizer com tudo isso, a política tradicional tem um total distanciamento do mundo real. Do mundo real, isso é importantíssimo. E não é só no Brasil. De modo geral, isso é mundial. A cidadania tem se expressado. Contestão do modelo econômico da Grécia, da Europa de modo geral. Se você for na Itália, você vai ver esse diálogo que nós estamos tendo, você vai ver o mesmo diálogo em relação à política italiana, com o Silvio Berlusconi, depois do outro, na Grécia, na Alemanha, nos Estados Unidos. Eu estive nos Estados Unidos na posse do Obama, coincidentemente, e conversando com a comunidade dizia, mais pobre dizia o seguinte, a primeira vez que o Obama se elegeu, as pessoas diziam, a mudança está chegando, e não veio essa mudança. Não veio. Há, de um outro lado, uma resistência do sistema. O sistema ele é extremamente forte e resistente a essas mudanças. Só que eu entendo, estou nessa reflexão permanente, de que há algo novo, há um outro elemento no ar que nos faz respirar ânimo, esperança, coragem. Além de gás lacrimogêneo. Além do gás. E eu acho que eu fiz essa comparação. Na quinta-feira eu respirei muito gás lacrimogêneo. Ontem eu estava respirando esperança. Ontem a Avenida Paulista estava tomada de uma alegria que era possível até tocar essa alegria de tanta beleza que tinha. Bom, sobre isso nós falamos no próximo bloco do programa Direito e Globalização. Agora vamos para o intervalo e voltamos já já. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Se você tem mais de 40 anos, faça o exame clínico uma vez por ano com um profissional de saúde. Se você tem de 50 a 69 anos, faça também uma mamografia a cada 2 anos. O cuidado com a sua saúde é um gesto de amor à vida. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Melhorar sua vida, nosso compromisso. Se você apresentar febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue. Caso você já tenha sido diagnosticado e apresentar dores abdominais e vômito, não perca tempo. Retorne à unidade de saúde. Pode ser a forma grave da doença. O SUS preparou milhares de profissionais de saúde para te atender melhor. Juntos, somos mais fortes nesta luta. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Hoje, a nossa proposta inicial era discutir diversidade sexual, mas estamos discutindo diversidade. Está dentro. Está dentro do tema e tal. E eu queria só, antes de entrar no tema da diversidade, que é um tema interessante que a gente tem que falar hoje, porque hoje à tarde está acontecendo aquele negócio lá no Congresso Nacional, com aquela... A votação do projeto da cura gay. E da cura gay. Até me perguntaram um dia numa entrevista, também fui entrevistado, o que eu achava do casamento gay, que o pastor Marcos Feliciano era contra. Eu falei para ele, não case com um homem, case com uma mulher. Se ele não gosta de casar com um homem, não case. Quem está obrigado a ele? Exatamente. Agora, quem quer casar, case, não é verdade? Exatamente. O que não pode é o cidadão homossexual não ter o mesmo direito do que o hétero. Eu posso até não casar, mas eu tenho que ter o direito ao casamento. Claro. Porque a minha orientação sexual não me diminui, não me torna um cidadão inferior. E uma coisa bastante óbvia, e o político funciona mais ou menos dessa forma, é o seguinte: você paga seus tributos, que, por consequência, paga o salário deles. Devolve o dinheiro para você? Seu dinheiro não serve? Ou seu dinheiro é igual a um cidadão heterossexual? Sim. Existe discriminação em dinheiro? Na hora do dinheiro, não. Não, na hora do dinheiro, não. Então, meu amigo. Então, se você é um cidadão que cumpre suas obrigações de cidadão, você vota, comparece, serve, faz tudo.
Mas ainda vão dizer com quem você deve casar, de que forma? Primeiro, nem autoriza o casamento, né? Quer estabelecer uma regra moral que te enquadre e que vai tentando moldar o ser humano, o sujeito, dentro dos desejos ou dos projetos políticos desses grupos. E na verdade, é um controle sobre o indivíduo. Claro, o controle, historicamente, controlar a sexualidade do indivíduo é ter poder. É ter poder sobre o indivíduo. Sobre o poder do indivíduo. Tanto é que o mais forte poder temporal, secular da face da Terra é a Igreja Católica. E que foi quem primeiro descobriu que o controle do indivíduo se dava pelo controle da sexualidade. Exatamente. E proíbe os padres de casar, as freiras de manter padres de feiros ao celibato e de se casar. Então, o controle da sexualidade. Exatamente. Mas aí tem um controle. Ao controlar a sexualidade, controlar o indivíduo, você não autoriza que ele questione os dogmas. Sem dúvida. E as verdades tidas como absolutas da igreja passam a ser seguidas. Serem dominantes. Dominantes, exatamente. A coisa do celibato tem a ver também com a questão da manutenção da propriedade privada das propriedades da igreja, sobretudo na Europa, onde nasceu o celibato. Agora, com todo respeito às pessoas, eu acho o seguinte, além disso, você não pode partir de uma visão obtusa de uma escritura sagrada da Bíblia. Cada um lê a Bíblia e interpreta como quer. Exatamente. Eu posso até não acreditar, com todo respeito, não sou doido de fazer qualquer observação. Quem sou eu a um texto tido como sagrado? Mas também eu não posso, a partir de uma visão obtusa minha, obrigar que as pessoas se comportem conforme eu acho que elas devam se comportar. Exatamente. Eu acho isso é um horror. E a Bíblia, entendo eu, que fui educado na perspectiva cristã, assim como as constituições, elas não podem ser interpretadas pontualmente. Literalmente. Elas têm que ser interpretadas no seu contexto, no seu conjunto. Então, quando você imagina que o único mandamento de Cristo, a única ordem dada por Cristo, era amai-vos uns aos outros como eu vos amei, trazendo a ideia do amor como sendo o paradigma de relação interpessoal, esse paradigma não pode ser esquecido quando se lê outros trechos da Bíblia, que foram escritas num tempo histórico muito passado. E está fora do contexto isso aí. E ainda há uma outra observação, isso dito por historiadores, nem é por mim, por teólogos. Esse texto original foi modificado, suprimido, diz que tem papéis do Mar Morto, enfim, há uma grande polêmica envolvendo isso entre os estudiosos. Agora, na verdade, meu amigo Martim, o que está por trás de tudo isso é uma questão política, de poder, né? Quer dizer, eu interpreto a Bíblia de modo a garantir a manutenção do poder. Quando o deputado Marco Feliciano, ele utiliza-se da Bíblia para poder aprovar projetos que resultam na negação de direitos, ele não está necessariamente concretizando a palavra de Deus. Ele está concretizando o projeto pessoal dele. Projeto pessoal é projeto do seu partido. Do seu partido. E que, da sua igreja, com todo respeito aos fiéis dela, mas eu não sou obrigado, desculpe, a crer no que ele está pregando. Desculpe, eu não sou. Sim, e, na verdade, dentro do Estado, do Congresso Nacional, do Poder Judiciário, a sua crença religiosa não me diz respeito. Não. Existe uma coisa que chamamos de razão pública, e a palavra razão já diz muito, né? É de um pensamento público, de algo que foge, que afasta as intuições, as crenças, e essa razão pública é guiada pelas leis, pelos direitos humanos, pelos direitos fundamentais. Essa razão pública não pode estar à mercê das vicissitudes religiosas. E acrescentando que a gente vive num Estado republicano, coisa pública, né? Coisa do povo, e eu não posso determinar a partir de uma visão determinada, uma visão religiosa, impregnada de elementos religiosos, interpretativos e subjetivos, eu não posso determinar a conduta desse ou daquele grupo, dizendo que uma coisa que a medicina repudia já há muitos anos, um preconceito, que o sujeito tem uma orientação homossexual, ele é doente e, portanto, tem que ter uma cura. Isso é um absurdo, isso é um lixo. Falando e é uma perca de tempo. O Brasil, a gente viu isso ontem, há muito o que se construir. A pauta, que a gente, veja bem como a gente está atrasado, o que a gente tem que perder tempo discutindo a felicidade dos outros, a realização dos outros, pessoal, uma coisa íntima, pessoal, quando existe uma agenda enorme. Exatamente, sem falar que o Estado é laico. O Estado é laico. E a ideia de um Estado laico não é o Estado contra as religiões, muito pelo contrário. Eu tenho dito sempre isso. É o Estado que garante todas as religiões. Quando o Brasil não era um Estado laico, ele definiu qual era a religião oficial. Que era o catolicismo. E tolerava algumas outras religiões e condenava penalmente outras tantas. Por exemplo, o candomblé era crime no Brasil. Então, quando a gente estabelece o Estado como sendo laico, não é um Estado contra as religiões, é pelo contrário, são as religiões impondo ao Estado um limite. Esse jogo de romper a laicidade estatal,
não vai resultar na negação dos direitos da diversidade sexual. Muito perigosamente pode repercutir contra as religiões. Porque na hora que o Estado se sentir apto para decidir qual é a religião oficial, ele vai estabelecer quais são as religiões e vão excluir outras tantas. Quer dizer, se esse movimento conservador das religiões protestantes em especial avança no sentido de romper a laicidade estatal, o tiro sai pela culatra. E eles não estão percebendo isso, até porque tem uma visão extremamente pragmática do aqui e agora. São quantos votos vão ter na próxima eleição. Mas isso pode resultar na negação de um princípio fundamental, cujo efeito maior vai ser contra as próprias religiões. Não perceber isso é de uma estupidez muito grande. Agora, a gente entende também que quando você tem uma visão fechada em que o seu objetivo está imediato, você não consegue pensar estrategicamente a longo prazo, os efeitos não serão sentidos agora, mas virão, certamente virão. Não tem dúvida disso, não tem dúvida quanto a isso. Eu acho, só para a gente, já que a gente nesse bloco a gente está falando sobre isso, então vamos terminar, depois a gente vai falar... Suas fichas não estão valendo de nada. Não está valendo nada aqui, eu vou jogar fora isso aqui, que não está valendo nada. Já que nós estamos falando sobre isso, eu queria dar só uma palavrinha com você. Eu sei que você é um habitué da parada, todo ano você está lá, firme, forte. E eu queria saber como é que foi esse ano. Esse ano a parada foi muito importante, é sempre muito importante. Ela foi muito bonita, apesar de ter sido um dia chuvoso. Ela choveu bastante, isso atrapalhou as alegorias, as fantasias das pessoas que se vestem alegremente para desfilar naquele dia. Eu tenho uma opinião pessoal, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre as críticas, dizendo que a marcha está desviada, não pode ter alegria, tem música, trio elétrico. Carnaval. Carnaval. A gente pode entender sobre dois aspectos. O primeiro deles é que o carnaval, na sua origem, era um dia de contestação. Era um dia em que as pessoas poderiam estar livres para se vestir do que queriam ser, daquilo que não era. Os negros pintavam a sua cara de branco para poder, num dia, como diz Chico Buarque, um dia final tinha um direito a uma alegria fugaz. Então o carnaval é esse momento de alegria. E é um momento de contestação, é extremamente revolucionário você ver as populações das favelas do Rio descerem ao asfalto para poder apresentar alegoricamente o trabalho feito em comunidade, o trabalho feito... Isso é muito importante. Aqueles que estão isolados no morro um dia podem descer. Isso não é algo meramente festivo, isso tem um conteúdo político muito grande. Entendi. E por um outro lado, quando a gente traz a alegoria do mundo LGBT, de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais para a rua, as drags, quando a gente traz, a gente também está festejando aquele dia em que eu posso ser quem eu sou, em que a travesti pode andar na rua sem ser ameaçada de apanhar. É o dia que se pode ser quem se é. É um dia de muita felicidade. Eu conversava com a doutora Adriana Galvão, presidente da nossa comissão, nossa amiga advogada. A gente dizia, é um dia de intensa felicidade. Claro. E isso tem que ser comemorado. E também rompe o modelão. Exatamente, vem esse outro lado. O modelão militante que você tem que ser mal-humorado. De uma forma de militar, muito naquela perspectiva, que foi muito importante, é verdade, na década de 80, dos piquetes na porta de fábrica. Não podemos negar a importância disso. Mas nos anos 90, com o neoliberalismo e o impacto do neoliberalismo no movimento sindical, ou a gente encontrava uma alternativa a essa forma tradicional de militar, ou não haveria parada. E a alternativa foi, primeiro, politizar o afeto. Quer dizer, o afeto, a dimensão do amor, é um elemento político do qual decorrem direitos. Isso é extremamente inovador, que os movimentos de esquerda, os movimentos sociais de modo geral, não trabalhavam porque estavam muito vinculados à relação capital-trabalho. Então a gente politiza o afeto. E no segundo aspecto, você consegue encontrar uma alternativa de levar as pessoas à rua e reivindicar direitos. Claro, a reivindicação não pode ser sempre de um único jeito. E o movimento LGBT mostrou que é possível reivindicar alegremente. Imaginemos o que é uma travesti juntar, apesar de todo o sofrimento, juntar seu pouco dinheiro e fazer aquela roupa mais bonita, mais colorida, com muitas plumas e poder ser quem ela é. Isso por si só é revolucionário, isso não se vê no resto do ano, é no dia da parada. É o direito a ser quem se é. O direito a ser pessoa, como está garantido no artigo 6º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu vou encerrar esse bloco por aqui e volto no próximo bloco do programa Direito e Globalização. Me aguardem. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo,
a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Xixi no banho! Queremos que todos façam! Homens, mulheres, crianças, brasileiros ou não, nobres, plebeus, músicos, desportistas, pessoas que são metade homem e metade monstro, coisas do além, pessoas de outros planetas, fenômenos do cinema. Enfim, se você faz xixi, tá convidado. Faça xixi no banho. Ajuda a Mata Atlântica. Vivemos esperando dias melhores. Em um ano, o Saúde Não Tem Preço beneficiou 10 milhões de pessoas com remédios de graça para hipertensão, diabetes e agora também para asma. São dias melhores para todos. Procure a rede Aqui Tem Farmácia Popular. Ministério da Saúde. Governo Federal. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Hoje recebendo Dimitri Salles. Dimitri Salles é membro da Comissão da Diversidade Sexual e Combate à Homofobia da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo. Estamos discutindo vários temas. A gente começou falando de um, falando de outro. E, na verdade, a gente nem está aqui. Nós estamos na manifestação. Se você quiser, desliga o canal e venha nos encontrar lá. E depois encontra a gente no YouTube. Exatamente. Que o programa tá bacana. O programa tá bacana, não vai perder não. E continua, vai ter reprise, você pode assistir no reprise, mas vá para a passeata. Quem é cidadão tem que exercer cidadania. Exatamente. Agora, você tá exercendo demais a cidadania, Dimitri. Um dia você está na parada gay, na parada LGBT, desculpa. Parada do orgulho LGBT. Tem que falar as coisas certas. Parada do orgulho? LGBT. Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Travestis e transexuais. Muito bem. E na quinta-feira você estava no meio da confusão lá. O que foi aquilo lá? O que aconteceu? Eu estava acompanhando pela mídia, né, que havia passeata e havia depredação, e eu resolvi ir ver para saber o que de fato estava acontecendo. Nós chegamos na Rua da Consolação, na subida da Rua da Consolação. Você estava sozinho ou estava com um grupo de pessoas? Eu estava com uma advogada, que também é integrante da nossa Comissão de Combate à Homofobia, e com o coordenador da Diversidade Sexual do município, Júlia Rodrigues. Nos encontramos e subimos juntos a caminhada. E aí, chegando na Consolação, não havia tido absolutamente nenhum incidente, eu sou testemunha, nenhum incidente. As pessoas estavam um pouco apreensivas em razão dos últimos acontecimentos, mas muito felizes. E quando chegamos na Rua da Consolação, que o movimento ia subir, nós ouvimos a primeira bomba de efeito moral. Achamos estranho, não sabíamos muito bem o que estava acontecendo. Algumas pessoas começaram a correr, a gente tentou calma, e aí começou a chover bomba de efeito moral. Literalmente chuva, as bombas vinham por cima da cabeça da gente, e bomba de gás de pimenta, de gás lacrimogêneo. A gente tentou, a Rua da Consolação por baixo já estava fechada pela polícia, tentamos, em cima estava ouvindo as bombas, tentamos sair pela Praça Roosevelt. E aí a tropa de choque chegou jogando bomba. Só restou pra gente uma saída, a Amaral Gurgel. Então nós descemos correndo pela Amaral Gurgel. Encurralaram então. E aí, o que aconteceu? O que me leva a crer que aquela ação já era previamente planejada. A polícia vinha por trás pelas ruas que poderiam ser rotas de saída nossa, eles iam fechando por trás e jogando bomba. Nós ficamos encurralados na Amaral Gurgel. E bomba continuou a ser jogada quando a polícia abriu o trânsito. E aí os carros começaram a invadir, ameaçando atropelar pessoas. E aí eu entendi, por exemplo, por que botar fogo no lixo. Porque foi a única forma que a gente encontrou de conter os carros, sem o qual as pessoas teriam sido atropeladas. Imagine, muita gente presa numa única rua. Eu acho que essa explicação é boa. Chuva de bombas e carro para cima da gente. Então, qual foi a saída? Eu vi um pessoal puxando aqueles tanques que recolhem lixo, aquelas caçambas, tentando fechar a rua, e muita gente botando fogo no lixo, porque era a forma que os carros tinham. Inclusive, isso é uma irresponsabilidade com quem estava dirigindo. Porque também a bomba caía dentro do carro. Claro. Porque também essas pessoas estavam vulneráveis. Quando a gente, enfim, começou a conseguir sair da rua, nós subimos a Augusta para ver o que estava acontecendo. E aí aconteceu uma coisa muito grave. Na esquina da Augusta com a dona Antônia de Queiroz, a tropa de choque
parou 2 ônibus, os soldados se enfileiraram, fechando a rua, depois entraram. Tinha um grupo de mais ou menos 12 pessoas, não tinha mais do que isso, do outro lado da esquina, vaiando a polícia, pelas agressões que já estavam acontecendo há mais de 1 hora. Um policial desceu do ônibus e lançou, de um lado a outro da rua, numa distância de 10 metros, uma bomba que explodiu em várias outras bombas. E aí a gente começou a correr. E outros policiais desceram e começaram a atirar bala de borracha na gente. Quer dizer, a gente conseguiu se safar e a gente começou a gritar que eles eram covardes. Nós estávamos gritando contra alguém que tinha bomba de gás lacrimogêneo, bomba de efeito moral, bala de borracha, E essa bomba de fragmentação é uma coisa importante que você disse, porque essa bomba de fragmentação ela é proibida. E ela fere. Ela fere. Extremamente. Ela estilhaça. Aí, sem falar que a ONU condena a utilização ainda mais em manifestação civil. Manifestação. Se combate isso na guerra, quanto mais uma manifestação civil. A bala de borracha não pode ser atirada de cima da cintura, para cima, é para baixo. Não houve uma única pessoa que foi atingida que tenha sido atingida na perna. Mesmo atingindo na perna, é uma dor violenta. É uma dor violenta, desproporcional. Desproporcional. A gente, quando subiu Augusta depois desse efeito, a gente percebeu que a polícia começou a encurralar as pessoas. Teve uma hora que vários carros da polícia pararam em frente ao restaurante Atena e a gente não entendeu o que vai acontecer. E havia um helicóptero indicando onde é que estava tendo manifestantes. Então eles começavam a correr atrás dos manifestantes, fechar a rua, lançar bombas de efeito moral, bomba de gás lacrimogêneo, bala de borracha. Teve um momento que quando nós chegamos na Paulista, a violência estava instalada. E eu quero frisar que era uma violência gratuita. Não havia nem como a gente imaginar que ia jogar uma pedra no policial. Era uma força completamente desproporcional. A gente não tinha nem o que lançar, porque não havia tempo de se organizar, porque chegava a tropa de choque, chegavam os policiais, lançavam bombas. Isso está em vários vídeos na internet. E aí teve um momento que a gente saiu da Paulista, conseguimos fugir do cerco e fomos parar na Haddock Lobo. E aí a polícia fechou a entrada da Haddock Lobo, nós achamos que conseguiríamos fugir por baixo, quando a polícia também fechou por baixo. Então nós ficamos encurralados pelas tropas que iam nos cercando e lançando bomba de gás sobre a gente. E tiros de borracha. Isso se repetiu com várias pessoas. Os jornalistas não foram respeitados, foram agredidos, eles gritavam, somos jornalistas, eram lançados spray de pimenta na cara deles, tem fotos disso. Quer dizer, foi uma noite de terror, patrocinada, infelizmente, pela polícia do estado de São Paulo. Sabemos que a polícia tem um empenho muito grande de promover uma nova cultura, uma cultura de respeito aos direitos humanos. Eu sou testemunha, fui professor da Polícia Militar, sou testemunha desse empenho, mas naquela noite, todo esse esforço, por ordem dos comandantes da polícia, foi jogado no lixo. E aí, talvez o momento simbólico de maior agressão, já era quase meia-noite, havia um grupo de 5 garotos sentados em frente ao MASP, uma bomba foi lançada sobre aqueles garotos, eles estavam sentados, e aí nós ficamos apreensivos. Vieram mais ou menos 40 pessoas segurando faixas, dizendo sem violência. Nós começamos a acompanhar aquela passeata que não estava na rua, estava no passeio, gritando sem violência, sem violência. Acreditei ingenuamente que a polícia, diante daquela manifestação que reivindicava não violência, não iria atacar, quando, para minha surpresa, foram lançadas sobre nós mais de 20 bombas. Era tanta bomba que a gente não sabia muito bem para onde correr. As bombas corriam pelos nossos pés. E a polícia, então, partiu para cima da gente. A Fernanda, advogada, membro da comissão, foi encurralada, ela teve o dedo fraturado, vai ser submetida a uma cirurgia essa semana. A gente começou a correr, para você ter uma ideia, Martim, esse fato aconteceu nas mediações do MASP. A polícia começou a correr atirando bala, praticamente um policial para cada um manifestante. Eu consegui fugir e me esconder atrás do prédio da Caixa Econômica 3 quadras depois. Isso policial correndo e atirando contra a gente. Foi uma situação terrível, de uma dor, de um sofrimento intenso. O que se buscava naquilo não era conter manifestantes ou, utilizando a expressão que o governador Geraldo Alckmin infelizmente utilizou, arruaceiros e vândalos e baderneiros. Não era nada disso. Eram manifestantes que foram acuados covardemente pela polícia. Esses manifestantes foram humilhados, nós fomos humilhados, fomos violentados, agredidos de forma gratuita. Aliás, ainda que estivesse praticando algum ato que fosse contra a lei, a polícia não estava autorizada a praticar esses atos de violência. Ela tem os limites para agir. E o que se vivenciou foi, infelizmente, atos de agressão contra os direitos humanos, contra a cidadania. A narrativa que você me traz, Dimitri, me lembra, eu sou mais velho que você, me lembra o que foi a repressão ao movimento estudantil, ao movimento popular,
em São Paulo, no Brasil, em São Paulo particularmente, onde eu vivi na década de 70, onde as pessoas começaram a marchar a partir de 77, 78, as ruas, ocupando os espaços públicos. A repressão funcionava nessa lógica. Mas nós vivíamos numa ditadura. Exatamente. Hoje nós vivemos num Estado democrático e tem de dois direito. elementos nessa quinta-feira do dia 13 de junho que são simbólicos. Depois, antes, quando as bombas foram lançadas, elas foram lançadas na rua Maria Antônia. Que foi na palco década da de 70 batalha. foi palco da batalha. Não, 60, foi 69, 68, desculpe. Isso foi em 68, foi a Batalha da Maria Antônia, aconteceu em 68. Exatamente. Entre a filosofia da USP e os estudantes maquienzistas. Agora eu gostaria de... E só um outro elemento é que depois de tudo isso, a polícia começou a desfilar todo o seu aparato repressivo. Mas isso faz parte... Cavalaria, carros, motocicletas. E aí o que me veio na cabeça, embora eu ainda não tinha idade para poder gravar isso, foi quando a votação da emenda Dante de Oliveira, das diretas já, aliás, a votação da lei de anistia em 79, eu nasci naquele ano, mas estudando os fatos, acompanhei, Brasília foi tomada pelos tanques. O exército foi sitiado pelos tanques da ditadura militar. E aquilo me veio muito forte à mente. Nós não estamos numa ditadura, mas simbolicamente se repetiu os gestos da nefasta ditadura militar. Eu queria só fazer uma observação de tudo que você falou, tenho absoluta concordância com você, mas eu gostaria de fazer um registro apenas, dizer o seguinte, a polícia tem responsabilidades? Claro, evidentemente tem responsabilidade coletiva e individual, mas eu acho que há um responsável maior sobre tudo isso, que é o comandante da Polícia Militar. Não o comandante militar, mas o comandante civil, que é o governador do Estado de São Paulo. Exatamente. Que ordenou. Então, eu acho que porque o soldado está fazendo isso, não estou querendo justificar, longe disso. Repudio qualquer forma de violência. Ele está cumprindo uma ordem. Tem um princípio de hierarquia. Agora, tem quem manda. Quem está na cadeia de comando? Nada disso teria acontecido se o governador do estado tivesse não dado essa ordem. Exatamente. Ou suspendido a sua ordem quando viu que a coisa tinha saído do controle. É que nem a história do Carandiru. Não aparece responsável. E aí culpa-se aquele que dá tropa. E aí eu acho que o que é mais doído é que depois desses atos o governador não fez a meia-culpa. Ele revalidou, ele silenciou e ele, de alguma forma, legitimou o que tinha sido dito. Isso é de um cinismo extraordinário. Exatamente. Isso é de um cinismo extraordinário. É ainda dizer-se, um cidadão comprometido com a democracia, tanto ele é responsável quando ele ordenou não fazer isso, não foi feito ontem. Exatamente. Ontem os policiais, inclusive, estavam desarmados. Desarmados e foram educados com a população. Eu percebi ontem, logo que cheguei no Largo da Batata, que havia tanto um sentimento de solidariedade, né, como um certo envergonhamento, um ar de envergonhamento. Os policiais estavam meio acanhados. Isso não é bom. Não é bom porque, aliás, o policial é, antes de tudo, um cidadão. Ele não pode olhar para um outro cidadão, nem com a arrogância do poder da arma, muito menos sentindo-se humilhado por um gesto que a sua corporação tenha praticado, obedecendo ordens de um comando maior. Exatamente. Eu acho que ele não pode esquecer a cadeia de comando que determinou isso. Isso é muito importante. E tem que observar, o responsável por tudo isso chama-se governador Geraldo Alckmin. Exatamente. Com todo o respeito que eu tenho por ele, mas essa é a verdade. E, em segundo lugar, há um outro responsável que eu gosto de frisar, é o prefeito da cidade de São Paulo. Porque ele que determinou, ele foi eleito numa expectativa de um governo popular. E ele que determinou este aumento. E ele não quer recuar. E não, depois de uma semana, 10 dias de conflito na rua, ele chama para dialogar e no final do diálogo ele reafirma que vai manter o aumento. Isso é inaceitável. Exatamente. Agora, acho que tudo isso, embora tenha doído bastante, tenha ardido os olhos e os pulmões de uma forma muito acentuada, isso também serviu para as pessoas acordarem. Porque na tarde de ontem, as pessoas sabiam que não eram só os 20 centavos a reivindicação. Havia uma indignação contra um Estado, e aí não é o Estado de São Paulo, mas de modo geral o Estado, que é um Estado opressor, que é um Estado que não respeita direitos, que é um Estado que ofende, que agride cidadãos. E aí nesse espaço de indignação, várias vozes partiram e gritaram e ecoaram reivindicações contra a PEC 37, que é um absurdo retirar o poder de investigação do Ministério Público, contra os investimentos na Copa do Mundo, sem atentar-se às outras necessidades da população, contra a homofobia. Uma série de reivindicações surgiram ontem, fazendo com que nós nos somássemos a uma luta pela cidadania, uma luta pelos direitos. E, no fundo, no final das contas, é uma luta pelo direito a ser pessoa, o direito a ter um Estado que nos respeite. Eu espero, sinceramente, como gritamos ontem, que o povo tenha acordado, que o Brasil, esse povo brasileiro deitado eternamente em berço esplêndido, tenha se levantado do berço esplêndido. Eu recolhi isso aqui, mas depois eu mostro no bloco, no quarto e último bloco do programa Direito à Globalização. Agora vamos para o intervalo. Aguardo vocês.
pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Pra gente, qualquer tarefa é um grande desafio. Alô? Quero lápis. Mas para você ajudar, é muito mais fácil. Em outubro tem Teleton da ACD. Não adianta dizer que tá ocupado, que a gente vai continuar chamando. Alô? Liga pra gente. É fácil. A ACD, sua ajuda é o que nos move. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Estamos no quarto e último bloco do programa Direito à Globalização, hoje discutindo o tema que vai da diversidade sexual até todas as agendas que o país está contemplando e enfrentando nas ruas. E no último momento do terceiro bloco nós estávamos falando sobre a Copa do Mundo. Exatamente. Foi objeto de contestação nessas últimas manifestações. Pois eu queria quando você falava, eu fiz um gesto para pegar um jornal, uma revista que está aqui, eu queria primeiro mostrar, esta revista aqui, ela é o jornal, na verdade, não é a revista, é o Jornal do Advogado, assim chamado Jornal do Advogado, é de maio do ano passado, tá vendo? Maio, tá aqui, maio do ano passado, Jornal do Advogado. Muito bem, eu vou virar agora aqui e tem uma pergunta escrita aqui. A Lei Geral da Copa fere a soberania nacional? Vou pedir um close aqui. A Lei da Copa fere a soberania nacional? Neste canto aqui, aquele que modestamente vos fala diz sim, fere. E neste outro canto aqui, ó, tem minha foto aqui, para atestar, estou aqui todo dia. Até com a camisa bonita, estou vendo aqui, tá uma camisa bonita. Tá gatinho. E aqui está o nosso deputado Vicente Cândido, aqui. Pedi um close aqui. Ó, não, diz ele que não fere. Isso faz um ano atrás, né? Portanto, eu só queria ler um trecho aqui, me permita ler, que ele diga o seguinte. Ele diz que não e fala assim, ele conclui os pensamentos dele, fala assim, que eu não vou ler tudo, né? Ele fala assim, o problema é quando os críticos não estão dispostos a avançar no debate e propor alternativas. Para esses, tudo está errado, o que alimenta dúvidas sobre se, de fato, querem que o Mundial seja realizado no Brasil. Eu não tive a oportunidade, deputado, de responder isso para Vossa Excelência pessoalmente. Eu não quero e não queria naquela época que o Mundial fosse realizado. Eu queria que esse dinheiro aqui, que está uma vergonha, um dinheiro público, eu gostaria, deputado, que Vossa Excelência e seus colegas de Câmara destinassem esse dinheiro aqui para a educação, para a saúde. É disso que a gente precisa nesse país. Política de transporte. Política de transporte, porque não estaria na rua as pessoas, é uma política de transporte. Porque estádio, isso aqui é uma falácia. É uma falácia, porque quando terminar a Copa do Mundo, sabe o que vai ser? É um elefante branco, não serve para nada. Isso aqui foi uma roubalheira. Essa Copa do Mundo está sendo uma roubalheira e as pessoas estão se apercebendo e já estão falando sobre isso. Exatamente. Estão reivindicando. Então fica aqui o registro, que há um ano atrás eu já falava, não quero ter o dom do pioneirismo, não é isso, não se trata disso, é simplesmente dar uma resposta pública que eu gostaria de ter dado à época, que hoje, graças a Deus, eu vejo que as pessoas estão acordando e vendo o absurdo, a aventura, a roubalheira que está sendo essa Copa do Mundo. Porque existe a necessidade do país de obra de infraestrutura, existe uma série de coisas que deveriam ter sido feitas, devem ser feitas. E tem, quando fala de soberania, tem um elemento que eu acho que é importante frisar. Pela Lei Geral da Copa, a FIFA vai ter predominância, por exemplo, na questão da segurança. Mas você não viu ontem? Você não viu ontem, no Mineirão, a população foi para o Mineirão de Belo Horizonte. Não puderam, a área reservada à segurança, que a FIFA determinou, não puderam entrar, a polícia baixou o pau lá ontem.
É isso. Você tem um A problema FIFA em manda a Salvador, polícia bater na gente tem agora. um problema em Salvador, que agora foi resolvido, mas uma exceção, que você não pode comercializar no raio de não sei quantos quilômetros Tem um raio. produtos que não sejam autorizados pela FIFA. A FIFA não conhece o acarajé, aliás, quem não conhece deveria experimentar. Muito bom. E aí ficou proibido que as baianas de acarajé pudessem vender nos seus espaços tradicionais o acarajé. Que é uma tradição centenária. Enraizada na cultura baiana. E aí virou um problema. Quer dizer, eu não posso perder o tempo do Estado para pensar se a baiana pode ou não vender o acarajé. Há temas muito mais urgentes. O que eu acho, sei. o que eu fico assim pensando, eu sou uma pessoa assim, já com uma certa idade e que passou muita coisa na vida. Eu vi a luta contra a ditadura, vi essas pessoas se manifestando contra a ditadura e uma das pautas que nós tínhamos era realmente conquistar uma soberania, uma independência. E hoje eu vejo deputados, gente que estava ao nosso lado, que se tornaram deputado por mérito, tem todo mérito para isso. Quem sou eu a fazer uma crítica a isso? Mas que defendem uma entidade privada, que é a FIFA, uma empresa, a FIFA é uma empresa corrupta, não sou eu que digo isso, está na internet, tá com presidentes processados, com suspeição disso, daquilo, dando ordem no país, mandando a polícia bater em manifestante. Começou, tá aí, olha o que eu estava dizendo. Eu espero que essa sociedade continue a se mobilizar. A gente se educa politicamente exercendo política. Claro, sem dúvida. Você aprende a fazer política. Você aprende a fazer política fazendo. Fazendo. Eu acho que nós estamos num momento. Eu espero que esse fôlego que nasceu nessa semana aqui no Brasil, ele possa impulsionar outros movimentos. Que não seja. Sem dúvida. E conquistar uma pauta muito maior do que tem sido conquistado. E aí eu acho importante frisar que a luta não é por 20 centavos, ainda que 20 centavos tenha significado no bolso de quem ganha o salário mínimo, tenha tido o preço das tarifas aumentadas e o seu salário continue congelado. Ainda que tenha significância, a questão não é só os 20 centavos, ela parte dos 20 centavos. Parte dos 20 centavos, não é os 20 centavos, é o país. É o país que está em... É o país que está em discussão. Em discussão, exatamente. As pessoas não aguentam mais. Não aguentam. O problema é que até então não tinham se manifestado. As inquietações estavam muito presas, estavam apenas pulsando dentro das pessoas. E aquele discurso autoritário, bolivariano, aquela coisa, aquela soberba, ninguém aguenta mais isso. E aí ontem tinha umas pessoas com uns cartazes e projetaram num prédio da Paulista uma frase que eu achei muito, muito bacana. Desculpe os transtornos, estamos transformando o país. Nossa, eu fico muito arrepiado só de pensar. Porque eu acho assim, não há mudança se não houver transtorno, se não houver uma rua que se pare para que a cidadania passe. Não esperemos uma harmonia. Essa harmonia significa manter a ordem das coisas como estão. E as minhas inquietações me levam a crer que essa ordem não está satisfatória, não é suficiente. E você veja, a pessoa fala, 20 centavos. Reduzindo a questão toda. Pô, ontem já ficou provado que não são os 20 centavos. Mas vamos falar dos 20 centavos. 20 centavos não é para quem tem carro, para quem tem dinheiro, vai passar seu feriado, o final de semana, nas férias. Merecido. Na praia, no campo, onde quiser. Merecido, merece. Trabalhou, tem que desfrutar. Agora, e aquele catador de papel? 20 centavos é 1 quilo de papel. Quanto tempo a pessoa leva para catar papel? Exatamente. Então, aí um outro cinicamente falou, mas o Vale Transporte não sai do bolso dele, sai do Vale Transporte. Eu falei, sai do Vale Transporte. E essa pessoa não tem direito a namorar, não tem direito a ir ao médico. Simplesmente ele é um robô autômato, que sai da periferia, vai para o trabalho, exerce a sua função e volta. A família dele não pode ir à esquerda, só pode ficar andando a pé. Vai até onde o pé aguenta. Onde o pé não aguenta, não vai. E a gente... Então é isso, essa concepção autoritária. Essa é a concepção autoritária que permeia esse discurso, que é um discurso horrível. Exatamente. Das pessoas reduzirem... É um discurso egoísta, um discurso mesquinho. Mesquinho que está lá. Mesquinho. De alguém que olha a realidade a partir do seu próprio umbigo. Claro. Quando a realidade não depende de mim. Eu sou parte dela, mas eu não sou a realidade. Isso, e tem outra. Ninguém escolheu e ninguém escolhe nascer pobre. Longe disso. A não ser que a gente acredite em outra, tem uma dimensão religiosa e mística, mas esquecendo isso... Olhando para a vida de forma concreta, ninguém... eu fico pensando naquelas pessoas que estão carregando papéis, sucatas, e às vezes as pessoas buzinam dentro dos seus carros, fechados no seu ar-condicionado. Eu tenho certeza que aquele cara que está puxando aquela carroça gostaria de ter um carro para estar puxando o seu material. Ele gostaria de estar onde eu estou. E isso não é uma questão só de uma disputa entre classes, é uma questão mesmo de um desejo, de não... E tem uma outra coisa, Martim, que eu sempre observei. Na minha cidade, no interior da Bahia, em Vitória da Conquista, onde nasci,
Quem puxava essas carroças eram animais. A gente está desumanizando o humano de tal modo que eu não me apercebo que agora não é um burro ou um jegue que está puxando a carroça, é um ser humano. E eu, dentro do meu carro, confortável, insisto em apertar a buzina do meu carro para que aquele cara saia da minha frente sem perceber. Mas ele é um indesejável. Ele é um sujeito, primeiro invisível, depois indesejável. Ele é indesejável. É um zero econômico, como diz Leonardo Boff. É um sujeito que não produz economicamente. Então, no mundo marcado pelo capitalismo, esse sujeito não tem nenhuma importância. Ele é feio, sujo e malvado. É aquele filme, é o clássico, Héctor Escola. Não, e tem outra coisa. A gente vê essas pessoas. A Parceira deu um exemplo muito feliz. Você nasceu em Vitória da Conquista, hoje você mora em São Paulo. Como você, milhares de outras pessoas, a partir da década de 60, saíram das pequenas cidades e começaram a vir para as grandes cidades. Mudaram, migraram. É um fato normal esse acontecer. Mas junto com você, outras pessoas vieram para a cidade e aqui não tiveram possibilidade econômica de se estabelecer. Então foram morar nas ruas. Então desde os anos 60, com o boom da economia, começou-se a ter várias gerações de pessoas que moram na rua. Pessoas que são analfabetas, que moram na rua, são filhos de morador de rua, que não sabe quem é o pai, não sabe quem é a mãe, enfim, pessoas que estão jogadas, estão aí. E a gente não está fazendo nada. Faz mais de 40 anos que a gente está com essa agenda social atrasada, está represada, porque o país virou de um país rural, virou um país urbano, mas sem a menor infraestrutura para receber essas pessoas que não tem poder aquisitivo. Aí vem alguns e diz 20 centavos não é nada. É claro, está bem de vida, é lógico. Claro. Não pode ser, né? Eu espero que essas pessoas consigam olhar para as imagens de ontem. Eu fiquei emocionado, eu literalmente chorei bastante, me emociona falar, de ver as ruas tomadas, de ver o Congresso Nacional coberto pela cidadania. Eu estava num grande debate ontem, público, sobre esse tema, quando eu olho assim o Congresso Nacional tomado. Nossa, é muito a bonito. Gente discutindo, eu me senti aquela música do Chico Buarque, Carolina. A história estava passando na rua e eu só Carolina que não viu. E eu me lembrei agora de uma senhora, lá na Faria Lima ontem, aquela multidão tomando a Ponte Estaiada. De repente eu estava na Ponte Estaiada e ouvi dizer que a Paulista estava tomada, que a Rebouças estava tomada. Éramos muitos. E aí tinha uma senhora segurando o cartaz que dizia o seguinte: tenho 82 anos, resisti à ditadura militar e não estou aqui por 20 centavos. É isso mesmo. Dimitri, é emocionante. A gente não está aqui, a gente está no ato. Estou convidando as pessoas para ir para o ato. Mas estamos no momento final do encerramento deste programa, dessa jornada. Gostaria de agradecer sua presença e ver suas palavras de encerramento. Eu tenho que agradecer a nossa amizade, agradecer a possibilidade de estarmos pensando juntos agora e dizer o seguinte: essa senhora que carregava o cartaz com seus 82 anos, dizendo que não estava lá pelos 20 centavos e que certamente estava por outros desejos, porque eu sempre digo que são os desejos humanos que fazem nascer os direitos humanos. Essa senhora se encheu do espírito da juventude, que com cartolina, na forma rudimentar de escrever o seu desejo num pedaço de papel e se mostrar e poder reivindicar os seus direitos, essa senhora que se encheu dessa juventude, que a gente também possa se encher da esperança jovem de que o país pode despertar, ele pode ser um país que respeite a cidadania, que não vamos viver sempre um Estado autoritário que me impõe humilhação, mas pode ser um Estado equilibrado entre o dever de manter uma dada ordem, entre aspas, porque eu não sei nunca qual é a ordem, existem ordens, mas ao mesmo tempo um Estado que respeite a minha cidadania, que me respeite como ser humano, como cidadão. E que ao final, já que a nossa proposta era falar sobre diversidade sexual, que a gente possa gozar plenamente o direito de ser pessoa. Sem dúvida. Essa o meu desejo, a minha luta, o que me faz me mover e fazer da minha vida um ato em favor dos direitos humanos. O meu desejo já é menor, é que pelo menos o governo cumpra a lei. Só isso. Seria um bom começo. Seria um bom começo, só isso já me daria por satisfeito. Com certeza. Vou me despedindo por aqui e aguardo vocês nesse canal na próxima semana, no próximo horário. Obrigado, até lá. E não se esqueça do seu compromisso com a cidadania. Vá para passear, desliga a TV e vamos nos encontrar lá. Até mais.